pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para vocês quais são as novas tecnologias que temos no controle da DM1, que inclusive nem seu médico deve saber. Vou diminuir aqui meu tamanho, me colocar no canto e bora lá. Então, quem sou eu? Eu me chamo Bruna Noronha, tenho diabetes há 10 anos e sou estudante de medicina. E também tenho hipotireoidismo que veio de combo com a DM1. Agora é importante que vocês me conheçam e saibam como toda essa história começou. Então vou mostrar um vídeo aqui para vocês e depois nos falamos. Papai, tô com muita sede, muita fome, me sentindo mais magra, tonta, no mundo da lua. Filha, vamos procurar um médico para ver o que está acontecendo. Dia 27 de julho de 2014. Alô, aqui é do laboratório Marcelo Magalhães. A paciente Bruna Noronha, de 11 anos, está com exames muito ruins. Vocês precisam procurar urgentemente um médico para ela, agora. Então, pessoal, vocês aqui conseguem ver o resultado dos meus exames. Vejam só, a minha glicose de jejum 232, a glicose pós-prandial, ou seja, pós-almoço 230, uma glicada de 11,4, hoje minha glicada está de 6, um TSH de 7,6, anti-TPO e antitireoglobulina, que são dois anticorpos contra a tireoide, feitos pelo corpo, com valores acima de referência. Então, eu estava diagnosticada definitivamente com a DM1 e com hipotireoidismo, que é do tipo tireoidite de Hashimoto, ou seja, duas doenças autoimunes com apenas 11 anos. Então, fiz aqui essa linha para mostrar um pouco da minha retrospectiva. Então, em 2003 eu nasci. Em 2014, eu descobri a DM1 com Hashimoto. Em 2021, eu entro na faculdade. Em 2023, em dezembro, que eu começo a usar o transmissor junto com o meu sensor. Em 2024, aqui estou com glicemia em relógio, no computador e tudo mais. Alguns fatos curiosos para falar para você que quando meus pais recorreram para que eu nascesse, pediram a intercessão dessa santinha aqui, que é a Santa Paulina, uma santa italiana que veio aqui mais ou menos 1800 e bolinha no sul do país e fundou uma ordem religiosa, das Irmãs Agonizantes do Coração de Jesus, e que fazem um trabalho muito bonito com os pobres, com os encarcerados e tudo mais. E anos mais tarde eu descobri que essa santa tinha diabetes também. Inclusive na época dela não tinha todos esses insumos que nós temos hoje. Já ficou cega por conta da diabetes e também acabou amputando alguns membros por conta do descontrole glicêmico. E desde que eu entrei na faculdade, ninguém me havia dito. E também foi nesse ambiente que eu conheci um jovem com DM1. Acho que foi a primeira vez que eu vi, já que não é algo tão comum, de se encontrar. Já que a DM1 é uma doença crônica que não tem cura e não aparenta. Então, aqui esse gráfico mostra as minhas glicadas ao longo de todos esses 10 anos. Vocês podem ver, 2014 com 11,4, 12 vamos dizer. Em 2024 com 6. Então notem o quanto eu melhorei com essas tecnologias, e só tenta melhorar. E de 2019 a 2023, glicada praticamente estagnada. E olha que eu estava fazendo exercício nessa época, principalmente 2023, que foi quando eu ingressei na natação. Minha glicada mínima foi 6,7, só que não foi tão boa como está sendo agora. E aqui para mostrar que o que eu falo é verdade, notem, em 2023, no dia 24 de julho, eu estava com glicose de jejum de 127 e glicada de 7,3. No dia 30 de novembro do mesmo ano, estava com glicose de 98 e glicada de 7,5. E a partir de dezembro de 2023, que é quando eu comecei a usar todas essas tecnologias, um sensor com transmissor e os outros aparelhos, que melhorou mais ainda, despecou minha glicada para 6,5, caiu mais de 10%, vamos falar assim, e uma glicose de jejum de 91.
E o dado mais recente que eu tenho meu de exame é no dia 3 de março, com glicose de jejum de 76 e glicada de 6, para vocês verem o quão bem e de controle glicêmico eu estou, apesar de não estar com exercício, com dieta no momento, né? Mas espero voltar em breve. Então, alguns sensores que nós temos no mercado vai ser o Libre, o Sibionics, que é o sensor chinês, e o Dexcom. Só que há sensores e sensores. Há sensores que já vêm com transmissor, que é o caso do Libre 2, do Dexcom, que é lá nos Estados Unidos, e do Sibionics, que é o sensor chinês, que em breve vai chegar aqui no Brasil, né? Se bem que já há pessoas que importam ele. E há sensores que não vêm com transmissor, ou seja, eu vou precisar de duas carcaças, que vai ser o sensor e um aparelho que vai mandar as glicoses para o celular, o transmissor, que pode ser o Bubble, esse daqui que parece uma joaninha, e o Miau Miau, que é esse quadradinho aqui, ou dessa parte que vai encaixar no Libre. Então, o que é o transmissor? Ele vai ser um dispositivo que vai ficar acima do sensor de glicose ou vem com o sensor junto, já embutido, em um só material, em um só dispositivo. E ele vai enviar as glicoses do sensor para o celular. Tem de passar o leitor e o celular, né, para ser mais correta. Então, vai ser um aparelho que vai monitorar a sua glicose em 24 horas a cada 5 minutos, totalizando 288 medições por dia, ou seja, menos 288 furadas. Aqui eu mostro os aplicativos que eu uso, né, o X-Drip e o APS. E aqui eu mostro no Android, no iOS e no computador. Então, como é que vai funcionar tudo isso que eu estou dizendo? Então, você precisa de um sensor com transmissor ou um sensor e transmissor junto. Eles vão mandar a sua glicose via Bluetooth para o celular, né, sem internet, esse processo. E no celular tu vai ter que baixar 2 APK, que vai ser o X-Drip e o Android APS. Aqui mostra a tela do X-Drip e aqui mostra a tela do Android APS. E para que as glicoses sejam armazenadas, analisadas pelo médico, a gente vai precisar de uma nuvem de armazenamento, que é o NetScout. É como se fosse um drive das suas glicoses, onde você clica e vê todas as suas glicemias. Então, aprofundando mais um pouco, a gente já entendeu que precisa do sensor transmissor, que vai enviar via Bluetooth sem internet para o celular as glicoses. E no celular vai ter o X-Drip e o Android APS. Só que para que essas glicemias estejam na nuvem, a gente vai precisar de um pacote de internet, que vai ser o NetScout. E NetScout, né, com internet, vai enviar as glicoses para o PC, para os médicos, porque o NetScout vai dar um link, né, para já clicar na glicose e ver ela simultaneamente, e também para os pais. Se bem que há também como acompanhar a glicose sem o NetScout, que vai ser a versão seguidor, que mais à frente eu vou explicar. E também consegue colocar a glicose nos relógios, não precisa de internet para isso, tá? Que vai depender do modelo. Aqui tem o Mi Band, Smartwatch e Apple Watch. Lembrando que no Apple Watch vai ser outros dispositivos que vão ser espelhados, como o Sugar ou o Tomato, né? E às vezes não aparece o gráfico, como vocês podem ver aqui no Samsung Watch. Às vezes aparece mais por notificação, mas há relógios e relógios, né? Não são todos que pegam a lista para cada aplicativo. A sua recomendação do que se faz, e também pode aparecer no carro, né? Desde que o carro tenha um multimídia com Bluetooth e o celular seja razoável e tenha um Android alto. No caso, o pessoal que vai usar o Android, né? Não sei se no iOS faz, mas no Android faz. Então, mais algumas informações para frisar para vocês. Lembrando que o X-Drip e a APS não estão na loja de aplicativos. São 2 APK externos que você vai ter que instalar por meio de links, tá? E mesmo sem o NetScout, que é aquela nuvem, já há vídeos na internet mostrando como se instala, como se faz passo a passo. É um pouco chato, um pouco complicado, confesso. Mas sem o NetScout você consegue acompanhar as glicoses de longe do seu filho,
os seus pais conseguem ver as suas glicoses, enfim, mas não ocorre o armazenamento delas, que para ocorrer o armazenamento, as glicoses precisam ir para a nuvem, que vai ser o NetScout. Mais algumas informações importantes para os usuários de Android. Com o X-Drip, você vai baixar apenas uma versão. E dentro do aplicativo, né, você vai selecionar se você vai ser mestre ou seguidor. E para baixar o Android APS, vai precisar de 2 versões, uma mestre e uma que vai ser seguidor. Você pode ter os 2 aplicativos no celular ou ter só um deles, no caso do seguidor, né? Mas no caso do mestre, precisa ter os 2. Então, que danado é mestre e seguidor? Mestre vai ser aquela pessoa que tem a DM1 e precisa ficar com o celular por perto, para que o sensor envie as glicoses para o celular e do celular para o aplicativo, né? O seguidor vai ser aquela pessoa que vai ficar lá longe, né, do mestre e vai ficar monitorando as glicoses em tempo real, com os alarmes de hipo, de hiper e todas as funções que esses aplicativos oferecem. Já para quem usa o iOS, a gente não vai usar nem o X-Drip nem o APS, porque, como eu disse, são aplicativos que não estão na loja e o iOS não oferece essa opção de baixar fontes estranhas. A gente vai usar o Sugar e o Tomato Light para receber as glicemias do transmissor ou sensor. E esses 2 aplicativos estão disponíveis na loja e a gente não instala nem APS nem X-Drip neles. Inclusive, comando para que a Alexia ela fale quanto está a sua glicemia e até mesmo o celular. Você pode dizer para o celular falar a cada 5 minutos sua glicose. Ou se você tiver com hiper e com hipo ele dizer qual é o valor, entende? Sua glicemia é 171 Slight Rising das OCA 2 minutos. E a gente com isso consegue um monitoramento de 24 horas da glicose. Aqui vocês vejam o meu tripé, celular, computador, relógio e aqui o relógio, celular, glicosímetro e PC mostrando a minha glicemia. Todos com o mesmo valor, né, e com a saída de tendência, ou seja, isso é incrível. E quem pode usar essa tecnologia? Tanto quem usa caneta, no meu caso, quanto o pessoal que usa bomba. Só que no Brasil, as bombas que pegam toda essa aparelhagem, esses dispositivos, esses aplicativos, vão ser as bombas mais antigas, como a Combo, a Accu-Chek Combo. Só que os insumos vão sair de linha, a empresa não vai mais fabricar. Então vai ficar difícil com essas bombas atuais de utilizar esses aplicativos. Já no exterior, nós temos outras bombas que já pegam essa tecnologia, como a bomba Dana, né, que foi a Dana em homenagem à fundadora, né, do APS, e a Meditro, que em breve vai chegar aqui no Brasil, e ela permite que a gente tenha o APS. Então, as bombas mais novas não se comunicam com o APS, pois não obedecem ao comando do aplicativo, e sim a programação já feita. Vamos explicar. É o seguinte, vamos pegar o exemplo da Meditronic. Ela vem com sensor específico. Se você instalar um Libre, não vai funcionar no comando da bomba. Então, com o sensor da Meditronic, né, que é o Enlight, você consegue mandar as glicoses do sensor para o X-Drip, que vai estar no celular, e assim poder espelhar a glicemia no relógio, por exemplo, né? Agora, você dando um comando no APS para que a bomba injete uma unidade de insulina, meia unidade de insulina, isso não vai ser possível. O APS, o aplicativo, não vai se comunicar com a bomba diretamente, apesar de que se comunique com o sensor, entendeu? Então, o que é preciso para usar o APS? Você precisa saber a insulina que você toma, e saber a duração que ela atua, precisa da RIC, que é a relação insulina-carboidrato, que vai ser o quanto uma unidade de insulina vai derrubar X gramas de carboidrato, né? Não é X gramas de arroz, X gramas de feijão, não, X gramas de carboidrato. E a FSI, que é fator de sensibilidade à insulina, que é quanto uma unidade de insulina vai derrubar X da sua glicose. Por exemplo, tem dias que eu tomando uma unidade de insulina derruba 50 da glicose. Outros dias tomando uma derruba 30, e assim vai.
E a base, que vai ser a taxa basal de insulina. Vai ser o total de insulina lenta que eu tomo dividido por 24 horas. Aí vai me dar o quanto de insulina por hora eu tenho disponível no corpo, né? Se você toma 24 unidades da lenta, dividido por 24 horas, dá o quê? Uma unidade a cada hora. Você vai ter disponível no corpo. E o alvo glicêmico você define. Para quando o aplicativo sugerir a dose a ser aplicada de insulina, você corrigir de acordo com o seu alvo. Para o pessoal que usa caneta, é bom deixar uns 20 a 30 a mais, porque a gente não consegue dar microdoses como se faz numa bomba. E também é preciso que haja um celular Android para rodar o APS, porque o iPhone não pega, né? Caso você queira usar o APS, tá? E o X-Drip também é só Android. E também há outras recomendações de RAM e de giga que precisa ter o celular, mas isso depois vocês veem. E também precisa de um sensor com transmissor. Aí Libre 1 com transmissor, Libre 2 ou outros. Pronto, agora eu vou demonstrar um pouco para vocês de como é que funciona. Pegando o X-Drip aqui na versão Mesh, eu tirei print. Vocês veem o quanto estava a minha glicose, a seta de tendência, que tem a ver com esses valores aqui. No caso, estava aumentando 4 a minha glicose. Esse valor foi aferido 2 minutos atrás. O meu transmissor, né, que eu uso o sensor e transmissor, estava com 51% de bateria. Essa é a duração do meu sensor. Aqui mostra minha glicose. Aqui mostra minha glicose ao longo de 24 horas, ou seja, do dia anterior até agora. Aqui mostra a tendência, a previsão da glicemia. Em amarelo, a hiper. Em azul, a minha glicose no intervalo, a minha euglicemia, se fosse falar assim. E aqui em vermelho, as minhas hipos. Aqui mostra o decaimento da minha insulina ativa e aqui as doses que eu apliquei. Aqui no Android APS versão mestre, ou seja, a pessoa que tem DM1, é portadora de DM1 e precisa estar com o celular perto, né? Ele é muito bom o APS, é um dispositivo assim fenomenal, e para quem usa iOS perde bastante não ter um Android com APS, sabe? Aqui mostra a glicose, a seta, enfim, mostra o quanto de insulina ativa eu vou ter no corpo, para não dar aquelas superdosagens, aquele efeito acumulativo, você ficar com hipo sem saber a causa. Mostra o quanto de carboidrato ativo também tem, aquela base que vai ser a taxa basal de insulina, né, em 24 horas. E aqui o fator de sensibilidade, por exemplo, se tiver 120, mostra que da dose que eu deveria aplicar, eu deveria aumentar 20%, entende? Então, por exemplo, se eu fosse tomar 10 unidades de insulina, eu tomaria quantas? Tomaria 11,2. Isso é melhor para o pessoal que usa bomba de insulina, sabe? Enfim. Aqui mostra também o gráfico da minha glicose, o quanto de insulina eu apliquei. E também se tivesse colocado carboidrato, mostrava quanto carboidrato tinha. Se você quiser tomar só insulina, você aplica aqui, só carboidrato aplica aqui. E a calculadora que você coloca. Eu sei que 2 colheres de arroz que eu ponho é 30 gramas de carboidrato. Ele vai dizer, óbvio, né? De acordo com sua glicemia, seu fator de sensibilidade, a sua RIC, você vai ter que tomar uma unidade. Enfim, varia, né? Também tem opções de configurar alarme. Enfim, é uma imensidão de opções. Indo em estatísticas, dentro do APS, a gente consegue ver ao longo dos dias o quanto você está dentro da meta. Pode ver que no dia 26 de março eu estava 100% na meta, não tive nem hipo e nem hiper. Já nos demais dias eu tive um pouco de hipo, um pouco de hiper, né? Assim vai o jogo. Indo aqui mais para baixo, mostra que eu estava 86% dentro da meta, de 70 a 180, e mostra minha glicada média de 5,9 nos últimos 3 meses. Aqui mostra um relatório do NetScout que eu tirei do dia 27 de março ao dia 3 de maio. E vejam só, em uma semana ele aferiu 1.837 medições da minha glicose. Imagine isso de furadas, você se furar a cada 5 minutos.
doloroso, né? Então poupa bastante as suas furadas, apesar de não substituí-las, né, de modo algum. De glicose alta, ele mediu 157 vezes, glicose baixa, 91, e aqui também mostra a minha glicose estimada de 5,8. Então, mostrando aqui um pouco do relógio, eu tive experiência com 2 relógios, esse daqui deu pau, né? Acabei deixando ele carregar mais um pouquinho na tomada e acabou não dando certo. E aqui eu mostro esse relógio que é o meu atual, que é simplesmente maravilhoso. E eu consigo ter várias opções dentro do meu relógio. Inclusive o pessoal que usa as bombas mais antigas consegue administrar insulina pelo relógio, né? Isso é muito bacana. E, por exemplo, no caso do pessoal que usa caneta, imagina, bloquear o celular para inserir o quanto de insulina tomou é um pouco trabalhoso. Então, você clicando aqui e já inserindo o quanto você quer comer, o quanto você aplicou, o quanto você quer comer, já facilita bastante, né? É bem mais prático. Aqui mostra o videozinho, mostrando, também tem opções de atividade física e tal. Mas enfim, o pessoal que usa bomba usufrui bastante disso. E vejo que no relógio está instalado o APS, né? Então você precisa ter. Vamos lá. Outras informações importantes. Não há medição direta da glicose apenas feita pelo relógio. Não existe um relógio que tenha uma agulha embaixo, por exemplo, e faça medição da glicose. Não que eu conheça. Se existir, me avisem, mas não conheço. Precisa ter X-Drip APS, no caso do Android. Para quem usa iOS, o Sugar, o Tomato espelham a glicose no relógio, né? E também tem que ver os tipos, né? Tem alguns relógios que aparecem com notificação. Eu não sei se no iOS aparece gráficos e vou mostrar para vocês, né? Se alguém quiser fazer o teste, vamos fazer. E o sensor precisa de transmissor, ou se o sensor já possui um, para que as glicoses estejam no celular e sejam espelhadas para o relógio. Não funciona em todos os relógios, você precisa ver o modelo, para a gente ver qual aplicativo vai baixar. Vai baixar o APS, vai baixar o Watch Drip, que é outro aplicativo, enfim. Eu fico brincando que a gente com o relógio é como se fosse o Ben 10, a gente clica e consegue ver o quanto está a nossa glicemia. Enfim, é bem divertido. Agora, bora falar de algumas vantagens de usar essas tecnologias. Então, ela alivia o estresse e o fardo na gestão da diabetes tipo 1. Ela reduz a multiplicidade de decisões exigidas, porque a gente sempre pensa, eu tomo banho ou almoço, ou aplico insulina, ou ajeito minha cama. Os episódios de hipo possuem alarmes que tocam pro DM1 e pros parentes. Então, se você tá com a glicose controlada, meu amigo, se prepare que vai apitar, viu? Vai apitar. Ele melhora o monitoramento da glicemia pelos pais e mães, pâncreas, cuidadores e médicos, maior conhecimento sobre a gestão da insulina e confiança para ajustar melhor as doses. Eu até mostrei isso naqueles relatórios, né, do NetScout. A capacidade de criar novos perfis adaptados ao seu estilo de vida, está com puberdade, né, já que os hormônios alteram bastante a glicemia, a gente consegue diminuir a fotossensibilidade para aplicar mais insulina, enfim. Infecção também, gripe, né? Quando a gente toma corticóide, a glicose vai lá para as alturas. Melhora a qualidade do sono e redução global da frequência de intervenções noturnas, porque muitas vezes o que acontece? A gente está com uma hipo, o coração começa a acelerar, a gente acorda na noite desesperado procurando um açúcar, a coisa mais perto que esteja, para a gente não passar mal, né? Não ter convulsão e tudo mais. Enfim, melhora bastante, você consegue ter uma noite mais tranquila, uma higiene do sono. Mostra também o quanto de insulina ativa está, para evitar aquele efeito da superdosagem de insulina. Também muda o fator de sensibilidade à insulina automaticamente ao longo do dia. Imagina, a cada consulta médica, precisar fazer a mudança do FSI, ele já faz isso automaticamente por você. Não precisa se preocupar. Também tem como colocar glicose no carro, desde que o carro tenha um painel multimídia com Bluetooth e seu celular consiga. No caso do Android, o Android Auto pega, né? Eu testei isso no A53, funcionou, tá? E também fica mostrando notificação, né? Até fazendo barulhinho para ver as glicoses a cada 5, 6 minutos e tal. Ele sugere também a dosagem de insulina para aplicar de acordo com a quantidade de carboidrato ingerido e fornecido ao aplicativo. Tem que falar para o aplicativo, né, o quanto de carboidrato comeu, né, não é mágico. Permite ver o tempo
no alvo diário, permite ver a tendência da glicose nos próximos 15 a 20 minutos, pode acessar a glicose estimada em qualquer período de tempo, uma semana, 3 meses, 4 meses, enfim. Coloca a glicose no descanso de tela do celular, né? Se eu pegar a minha, deixa eu ver, ele mostra os 130, tá um pouco borrado, 130. E também espelha no relógio a glicemia, você consegue colocar a glicose na glicemia. Agora nem tudo são flores. Também algumas desvantagens. A principal custo que você vai ter que ter celular, transmissor se não tiver, sensor, relógio. É perda de sinal, porque o mestre principalmente precisa ficar com o celular por perto. Se eu sair daqui, ir lá para a cozinha e pegar uma encomenda, vai desconectar, mas quando eu volto, reconecta automaticamente, né? Se não, eu clico no botão e peço lá para conectar o celular. Precisa calibrar a cada 24 horas. O X-Drip pede essa calibração para a ponta de dedo ficar similar com o aplicativo. Lentidão na subida e na descida da glicose. Agora, esse é relativo. Por quê? Porque o aplicativo, ele não mede sua glicose a cada 1 minuto, a cada segundo, é dinâmico, né? Então, se você está com a glicose de 62 e você já almoçou, e ele está pedindo para você aplicar mais 3 unidades de insulina, calma, não já tem 5 unidades de insulina ativa, por exemplo? Espera, né? Vê como vai se comportar essa glicose, então não confie muito na previsão da glicose, né? Mas ela já dá um norte pra gente legal. E também, se tiver com glicose muito alta, você já aplicou insulina e ele ainda manda tomar mais insulina, calma, né? Não tome, espere, veja o comportamento da glicose, vê se vai baixar e pronto, espere a próxima leitura, né? Outras desvantagens, é bom saber a FSI e a RIC, e você precisa do aparato da endócrino e da Nutri para saber esses valores. Contagem de carboidratos é preciso? É bom, se você já tiver o conhecimento prévio, excelente. Mas se não tiver, você pode aprender junto com o APS. Eu até digo, né, que o APS é minha Nutri. O APS, ele só pega em Android, né, APS X-Drip também. E também pode dar alergia na cola para aquele pessoal que usa o sensor com o transmissor por fora, né? Mas isso a gente resolve fácil, com lixo, EVA, esparadrapo, enfim. Outra desvantagem, foi descontinuada, né, a combo, como eu falei para vocês. Então vamos esperar que novas insulinas cheguem aqui no Brasil, ou melhor, novas bombas cheguem aqui no Brasil e sejam compatíveis com esse aparato. Não adianta nada haver bombas novas, se não funcionar com essa tecnologia, a gente vai continuar perdendo muito. E se brincar, até preferir voltar a caneta do que voltar para uma bomba nova que não tenha essa tecnologia, né, na minha humilde opinião. Caneta de meia unidade é fundamental? Não, mas se você tiver, vai ajudar bastante mesmo. Inclusive, né, eu fiz a transição para a caneta de meia e notei menor recorrência de episódios de hipo, de hiper e tal. Ela não autorizou ainda o uso desse APS, desse miau-miau, né? Tanto que às vezes até algum contra-argumento que o pessoal usa, né, até mesmo da medicina para esses aplicativos, mas há muitos estudos que já mostram a sua eficácia, né? E também é algo que é muito desconhecido nas faculdades de medicina e até mesmo os endócrinos não sabem, anos de formado, nem as residências muitas vezes informam, né? Se não for o próprio DMO que fale, fica complicado de saber. Então, minha gente, essa foi aqui o vídeo que eu sempre quis gravar para vocês. Foi um panorama geral das tecnologias que nós temos atuais, né? Em breve, quando sair novas, eu vou atualizando o vídeo. E se você for médico, residente, estudante, enfim, curioso e queira saber mais, eu tenho um grupo voltado só para médicos, onde eu quero ensinar eles como é que faz a instalação, coisas mais específicas, né? Se muitas pessoas não sabem o básico, não tem um panorama geral, como vai saber instalar? Então é isso, espero que vocês gostem e convido para me seguirem no Instagram. Eu tô sempre postando lá como tá a glicose, se tá batendo ou não, enfim. E também se inscrever nesse meu canal e divulgar para mais médicos, mais conhecidos, estudantes, enfim. Precisando de qualquer coisa, mande onde nos comentários ou no Instagram. E é isso, um beijo.